Olá pessoal, boa noite. 8 horas e 30 minutos, está aqui ao meu lado, está o Arthur do canal Mamãe Falei. Arthur, super obrigado. Obrigado a você. Campeão, obrigado por você estar aqui. Aqui não precisa falar senhor, nada, pode falar você mesmo. Aliás, na prefeitura está proibido. Senhor, Vossa Excelência, Voz-me ser, gravata tal. A gente encerrou com tudo isso. Por decreto, até para ninguém ter dúvida. Que bom. Nós vamos interagir hoje aqui com o Arthur. Ele vai fazer também perguntas, colocações, observações, com toda a liberdade de falar e tratar do tema que ele desejar. E nós vamos interagir com vocês que estão nos acompanhando. Já tem aqui uma série de perguntas. Arthur, eu vou aquecendo aqui com essas perguntas, depois você vai interagindo comigo também, fazendo as suas perguntas e as suas observações também, não só perguntas. Ótimo. Rafael Uieda, ele diz aqui o seguinte: Arthur, Dória, já li que o ex-prefeito Fernando Haddad deixou muito dinheiro em caixa e já li que a prefeitura encontrou rombo nas contas. Poderia nos esclarecer o que é verdade e o que é mentira? Rafael, ótima pergunta. O ex-prefeito Fernando Haddad, a quem eu tenho estima, eu já disse isso algumas vezes, não gosto do PT, o partido dele, e nem dos que frequentam o PT, salvo exceções. Mas ele, pessoalmente, é uma boa pessoa e com quem eu tive uma boa e mantenho uma boa relação. Houve um rombo, de fato. Eu tenho certeza que não houve por deliberação ou por vontade do prefeito Fernando Haddad. Vou deixar um rombo aí para o João Dória, até porque ele tinha a expectativa de disputar o segundo turno e, quem sabe, ganhar. Então, ninguém prepara um cadafalso para si próprio. Mas o fato é que houve uma superestimativa de receita, Arthur, e subestimaram as despesas. E o que aconteceu? Despesas altas, receitas baixas, crise no país, rombo de 7,5 bilhões de reais. Esse é o déficit que a gente tem nas contas da prefeitura. E não é fácil você, até o final desse ano, regularizar para não ter dívida, não terminar o ano devendo para ninguém, nem para fornecedores e muito menos para o funcionalismo público. Esse é o nosso desafio: reduzir despesas, fazer cortes. Infelizmente, ninguém faz cortes com prazer, ninguém reduz com prazer, mas nós temos que fazer, preservando o que é essencial, evidentemente, para o funcionamento da cidade e o respeito, em especial à área de saúde, educação, segurança pública, mas reduzindo despesas, modernizando a gestão, é o que nós temos feito, muito recurso do setor privado, sem contrapartida, para fazer com que tarefas possam ser cumpridas, mas com dinheiro privado e não público, e, obviamente, tentando melhorar a receita, melhorar o máximo possível a nossa receita. Por isso que nós lançamos aquele programa da nota do milhão, que você já deve ter ouvido falar. E o que aconteceu? Está subindo, mas de maneira substantiva. Vamos para o segundo sorteio agora amanhã. Já vamos estar fazendo o segundo sorteio. Amanhã, dia 5. A média dos 2 meses foi 500% de aumento na contribuição mensal de imposto, porque as pessoas agora estão pedindo nota fiscal em estacionamento. Você costuma pedir nota fiscal em estacionamento? Cara, não, na verdade, nesse ponto, eu acho que é um dos pontos que a gente discorda. Eu concordo com a arrecadação. Tem que pedir nota, como é que você discorda? Não, mas eu sou um pouco mais anárquico em relação a isso. Mas vamos deixar isso mais pra frente. Se você tem um serviço, você tem que dar nota fiscal. Não, eu concordo. Tem que estar formalizado. Mas assim, e aí a gente... Você vai no barbeiro, ninguém pede nota fiscal, tem que pedir. O barbeiro tem que pagar imposto. Eu adoro o meu barbeiro, eu gosto muito dele. Mas eu pago imposto, ele tem que pagar imposto também. O preço que ele cobra não é barato, aliás, é um preço um pouco mais alto, mas ele é bom barbeiro. Agora, tem que pagar imposto. O cabeleireiro tem que pagar imposto. As pessoas têm que pagar imposto. Obviamente que tem que ter a contrapartida do imposto, mas não é justo que uns paguem e outros não. Todos têm que pagar. Então, ao solicitar a nota fiscal, você ajuda a melhorar a arrecadação da cidade, melhorar a prestação de serviço e ajuda também as pessoas de bem. Eu tenho absoluta convicção, todos os barbeiros, as cabeleireiras, as manicures, os médicos, os donos de estacionamento, o pessoal de vale são todos super honestos, pessoas do bem. Só que o sujeito esquece, você não pede, ele não emite. Tá. Não, tem que ter a formalidade. Nos Estados Unidos, Arthur, eu morei lá, você não precisa nem pedir. Você tem o serviço e imediatamente você recebe a nota fiscal de qualquer coisa. De uma compra, de um chiclete que você compra a um bem imóvel ou um bem imóvel de maior valor, você recebe
a nota fiscal. E ainda tem lá o descritivo. É isso que eu ia falar. Uma coisa que eu acho que é bem paga. interessante que tem lá, acho que devia ter no Brasil, assim, mas bem destacado, quando saísse o preço, você vai comprar um produto. Qual que é o preço do produto? O produto é X, mais tanto de imposto. Para você ter exatamente claro o quanto que você paga. Inclusive, por exemplo, tem produtos aqui no Brasil que você chega a pagar, por exemplo, vinhos ou perfumes, você chega a pagar mais de 70% de imposto. Então, por exemplo, você pega vou dar um exemplo pífio aqui. Você vai comprar um perfume de R$100. O perfume custa 15, o imposto 75. Então, assim, eu acho que tinha que ser discriminado, no mínimo, para você saber o quanto que o Estado está te tirando naquilo. Concordo plenamente com você. Essa é a forma transparente de você cobrar os impostos e, ao mesmo tempo, as pessoas saberem o que estão pagando. Até para saberem, inclusive, dos abusos que estão sendo cometidos. Até falando do Haddad aqui, eu não quero ficar perdendo tempo falando, vamos bater no Haddad aqui, que é uma coisa que a gente concorda muito, cara. Mas assim, o Haddad teve aquela gestão de, não, vamos fazer uma cidade mais inclusiva, vamos abraçar todo mundo, etc. Vamos abraçar todo mundo aqui, já aumenta um pouquinho o ITBI. Vamos abraçar todo mundo aqui, já aumenta um pouquinho o IPTU. Então, assim, esse abraço custou caro, né, cara? Custou. Então... e, além de tudo, não funcionou. Exatamente. Se o abraço ainda tivesse funcionado, você diria, bom, olha, custou caro, mas funcionou. Não funcionou. Mas, enfim, também não vamos perder tempo aqui falando do passado. Exatamente. Nossa obrigação aqui, a nossa, a sua, a minha, é trabalhar o que nós temos no presente e corrigir as deficiências, corrigir os problemas. Eu não gosto de fazer gestão no retrovisor, porque só fica falando mal de quem passou, perde um tempo enorme, gasta energia, ao invés de focar no que você tem, e dificuldade aqui não falta, Arthur. O que tem de problema? Eu imagino, cara. Uma cidade desse tamanho. Os borbotões. Eu costumo falar, até quando a gente lê todas as teorias de Marx, né, tal, lembrando que Marx, quando ele fez as teorias dele, na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, não tinha a população que tem em São Paulo hoje. Então, quer dizer, você está com um problema maior do que Marx na época tinha. São Paulo é uma cidade-estado, ou seja, cidade-nação. Exatamente. 12 milhões de habitantes só na cidade. É mais do que a população de muitos países do mundo. O nosso vizinho Uruguai aqui tem 3 milhões e meio de habitantes. 12 milhões, se eu não estou enganado, é mais ou menos a população do Chile. Então, é uma cidade-nação, né? Tamanha a complexidade e principalmente as dificuldades. Porque não é só ter população. Imagino, cara. Metade dessa população ganha menos de um salário mínimo. Nós temos aqui 2 milhões e meio de desempregados, mais 3 milhões e meio de pessoas que ganham menos de um salário mínimo por mês. Metade desses 12 milhões sobrevivem, não é que vivem, sobrevivem, Arthur. Olha, vamos lá. O Renato Petilo diz o seguinte, um pouco na mesma linha da pergunta do Rafael. Prefeito, eu vejo muito se falar em cortar custos da prefeitura, mas nada efetivamente cortar impostos. Não seria uma medida interessante para estimular a economia da cidade? Seria, Renato, desde que tivéssemos condições econômicas e fiscais para fazer isso. Neste momento, não há condição de você reduzir imposto. Nós não vamos aumentar imposto, e muito menos criar novos impostos. Mas reduzir imposto numa situação como essa não é possível. Nós temos que ter estabilidade econômica. Com a estabilidade, sim. Acho que aí cabe um bom gestor analisar a possibilidade de fazer reduções graduais de impostos e, na proteção do mercado, garantir que com mais consumo você tenha mais ganho, mais impostos, sem que unitariamente você precise na verdade é o seguinte, acho que assim, as pessoas, para reduzir imposto, em primeiro lugar, você tem que reduzir custo, é isso que acontece. Inclusive, assim, vou fazer até um elogio, rasgar uma seda aqui rapidinho. O Holiday emplacou uma coisa muito legal que eu achei bacana, que foi a extinção da Prodan. Então, só é uma empresa aqui municipal que que vai economizar, se não me engano, 400 milhões de reais até o final da sua gestão, cara. Então, eu acho que assim, foi um corte de custo absurdamente bom, estratégico, e que possibilita, quem sabe, no futuro, a gente ter realmente uma redução de impostos, né? Na verdade, assim, eu sou um cara liberal, acho que você sabe disso. Claro. E a minha primeira pergunta ia ser essa, cara. O que você pretende fazer para efetivamente cortar imposto, cara? Na esfera municipal, que é o que a gente reduzir o quer. Tamanho do Estado. É isso. Nós vamos fazer aqui o mais vigoroso programa de desestatização numa região metropolitana do país. Nunca foi feito. São 55 áreas de desestatização. Nós vamos vender o Parque Anhembi, nós vamos vender Interlagos, nós vamos concessionar o Pacaembu, concessionar os cemitérios, serviço funerário, crematório da Vila Alpina, os parques públicos, os terminais de ônibus, as faixas exclusivas de ônibus, o bilhete único. E, é importante, Arthur, e para você que está nos assistindo, isso não vai aumentar 1 centavo para você. Zero. Você não vai ter mais custo no ônibus, mais custo no parque, vai ter que pagar ingresso para entrar no parque, nada disso. Você vai ter um serviço, por exemplo, serviço funerário. É vergonhoso, é muito ruim o serviço funerário em São Paulo. E não é de agora, e nem da gestão do PT, não. Isso vem lá de trás,
mais de 40 anos, que é uma vergonha. Vamos privatizar. Já existem cemitérios, serviços funerários privatizados no Brasil, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, como tem no Canadá, como tem no Japão, muito mais eficiente. Quem é pobre não paga, o governo subsidia. Os que não são pobres pagam, mas pagam menos por um serviço melhor. E as pessoas humildes não pagam e têm um serviço decente. Coisa que hoje não isso acontece. É o que funciona no mundo, né? As melhores universidades do mundo, dos Estados Unidos, são assim. Pois é. O cara tem dinheiro, ele paga. O cara não tem, ele não paga. Não paga. Tem bolsa. Os parques, são 107 parques na cidade. Sabe quanto custa? Os 107 parques para uma administração ruim, 100 milhões por ano. São 400 milhões em 4 anos. 400 milhões em 4 anos é um hospital de alta complexidade, 250 leitos e 2 creches que você faz. Não faz sentido. 2 creches grandes, de alta qualidade, e um hospital de alta complexidade com o que você gasta para manter parques. E não faz a manutenção direito também. Então, seguir o mesmo modelo americano, o mesmo modelo canadense, setor privado. Nós não queremos ganhar dinheiro com a concessão dos parques. Nós queremos evitar gastar dinheiro na manutenção dos parques e permitir que os concessionários possam fazer uma boa administração e um ganho em escala. Ninguém vai ficar milionário administrando o parque, mas vai fazer como na América, como no Canadá, só para citar 2 exemplos aqui no nosso continente, que a administração desses parques, embora públicos, são parques administrados pelo setor privado. Então isso vai diminuir muito a despesa do Estado e vai otimizar resultado, ou seja, vamos melhorar a qualidade do serviço público e vamos ter um ingresso grande de recursos. Previsão, Arthur, no mínimo 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais para serem investidos exclusivamente em atendimento social. Não vamos gastar 1 centavo para pagar dívida ou pagar precatório. Eu respeito quem tem direito aos precatórios, respeito a quem tem dívida, mas esse dinheiro da privatização vai exclusivamente para o atendimento social. Saúde, educação, habitação popular, segurança pública, serviços e obras essenciais para a cidade. Questão de precatórios e de dívidas, há outros mecanismos que a Prefeitura pode utilizar para, de forma parcelada e gradualizada, pagar aquilo que deve. Agora, de privatização e nada de custeio também. 0. Não vai ter 1 centavo que vai pagar a folha de pagamento, vai pagar despesa operacional da Prefeitura, 100% para o social. E, Arthur, no dia que nós fizermos ações deste tipo, em grande escala, você começa a mudar o país. Porque você vai oferecer o que a população mais precisa. Boa saúde, qualidade de saúde, ensino para todos, ensino de qualidade. Não vão ter mais crianças fora de creche, jovens fora da escola, vão ter computadores, tecnologia, Wi-Fi, professores bem preparados, vamos eliminar essa dependência enorme de recursos públicos para tudo. A tecnologia tem que dominar o ensino. Nós vamos ter segurança pública com a cidade mais bem vigiada eletronicamente do país. Quanto mais vigilância eletrônica você coloca, menos incidência de crime você tem. Nós vamos privatizar a iluminação pública na cidade. Com iluminação de LED, onde você ilumina, tem menos incidência de crime, tem mais oportunidade de lazer, as pessoas se sentem mais seguras caminhando, dirigindo ou frequentando a cidade. E por aí vai. É um programa inovador, é um programa que nenhuma outra cidade no país fez. É assim. E com coragem de fazer. Eu não tenho medo de falar de privatização. Houve aí um tempo em que ninguém nem fala, não, privatizar não pode, é feio. Não sei. Feio como? Privatizar ajuda, gera empregos, gera impostos, melhora a qualidade de vida das pessoas. Por que eu vou ter medo de falar que privatizar é bom? Privatizar é bom, de maneira correta, evidentemente, fazendo como tem que ser feito, de forma transparente e eficiente, todo mundo ganha. Concordo com você. Na verdade é o seguinte, eu acho que até a palavra privatização, ela está muito vinculada a coisas ruins. Eu prefiro uma outra palavra, cara, desestatização. Você troca a palavra privatização por desestatização. Pronto, você... Posso inventar uma nova palavra. É o seguinte, você faz a concorrencialização. Você traz concorrência para um setor. Está parecendo dentista. Em vez de falar de privatização, mas é que quando você fala... Cara, por exemplo, fui numa manifestação do Passe Livre. Como é que você falou? Desestatização. Não, isso sei que até concorrencialização. Programa Municipal de Desestatização. Mas como é que você chama? O outro eu inventei, hein, cara. Chama concorrencialização. Concorrencialização. Porque é o seguinte, cara. Eu fui do PT. Captura essa aí, porque essa é boa. Porque é o seguinte, cara. Olha só, cara. Eu fui numa manifestação lá do Passe Livre e o pessoal pedindo ônibus de graça. Não, porque todo mundo tem que dar ônibus de graça. A pessoa, o que você acha de privatizar? A pessoa, se fala privatizar, a pessoa já tem já dói o ouvido, cara. Arthur, não tem medo de falar a verdade. Nós temos que explicar a verdade. Sim. É isso. É diferente. Por que o governo está apanhando na Previdência? Porque não soube explicar a verdade.
A verdade tem que ser explicada de maneira clara. Se você não tem capacidade, chame quem tem para falar. Sim, chame gente que saiba falar com o povo, saiba dizer por que a reforma previdenciária é importante, por que a reforma trabalhista é importante. Se você, como político ou como gestor, não tem comunicação clara, vá buscar quem tenha, para não ficar nessa paura. Não pode falar disso, porque isso vai ter a reação contrária. Então vá buscar pessoas que sejam populares, que saibam traduzir isso. Até programas como esse, assim, de Olho do Olho, você traz pessoas diferentes para falar sobre isso. Eu acho uma coisa muito interessante. Inclusive é o seguinte, cara, eu queria dar parabéns aí pelo teu programa. Obrigado. E falar que ele já começou, na verdade, atrapalhando a gente aqui. Não sei se você sabe. Olha só, cara, o MBL tem um jornal chamado MBL News. A gente tava decidindo lá como é que a gente vai fazer, vai ser todo dia 8h30, tal. Aí alguém falou, mas peraí, cara. Quinta-feira é o dia do Dória. Puta, nós mudamos o horário do MBL News por causa disso, cara. Agora é às 7h30 para não concorrer com a tua audiência. Mas é horário nobre também, 7h30 é horário nobre. Sim, o pessoal chega do trabalho e pode ver umas notícias lá de maneira engraçada, pelo menos. Cara. Ó, Arthur, tem outro aqui, esse mais tema interessante. É pergunta do pessoal hoje. Jorge Amaral. Dória, ficou lamentável aquela agressão ao morador de rua pelo guarda da GCM. Não vi posicionamento seu sobre isso. Poderia falar a respeito, Jorge? Eu me posicionei sim. Meu vídeo está no ar, entra no meu Facebook e você vai ver. Em menos de meia hora depois da informação disponibilizada, portanto, menos de 1 hora depois da agressão covarde que foi sofrida por esse rapaz, nós nos posicionamos. Primeiro, determinei de imediato o afastamento dos 3 policiais, dos 3 agentes da Guarda Civil Metropolitana, embora um tenha agredido, mas 2 assistiram. Não pode. Se você tem uma equipe, minimamente esses 2 deveriam ter segurado aquele agente. Não tinha razão para agredir. Aliás, eu nunca vejo razão para agressão. Vejo, às vezes, na defesa. Quando você é agredido, você se defende. Não houve nenhuma agressão, o rapaz não gritou, o rapaz não fugiu, nada. Ele simplesmente foi imobilizado. Evidentemente que ele se queixou e naquele momento foi agredido. Você viu as cenas, não viu? Vi. E depois eu vi teu vídeo também, achei bem bacana. Parece que o rapaz até vai arrumar, vocês vão arrumar um emprego. Não, primeiro eu falei com ele, Samir. Eu liguei, conversei com ele estava junto com o Felipe Sabará, que é o nosso secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, e o padre Júlio Lancelotti. Falei com ele, demos o acolhimento a ele no CTA, que acabamos de inaugurar, um CTA, o Centro Temporário de Acolhimento, ele e a esposa. É um espaço ótimo, muito arrumado, muito em ordem. Ele se tranquilizou, foi tratado adequadamente num ambulatório público, num hospital público. As ataduras que ele precisava, ele machucou o pulso, teve um deslocamento do pulso. Nós já providenciamos, não se sabe onde foram parar as roupas, o carrinho que ele tinha lá, o carrinho do supermercado, que foi a origem não justificada dessa agressão, não se sabe onde foi parar. Eu mandei comprar com o meu dinheiro, não tem dinheiro público nisso, uma bolsa para ele, uma mochila. Na mochila, dois jogos de roupas completos para ele, para a esposa, calçado. E ele no CTA, ele tem alimentação, ele tem banho quente, ele tem cobertor, ele tem travesseiro, ele tem todo o nível de conforto, tem a área de lazer e tem o que ele vai precisar. E ele já vai, a esposa começa agora. E ele, na semana que vem, já vai estar um pouquinho melhor do braço, que é o programa de estabilização emocional, treinamento profissional e já tem emprego para os 2, garantido, para ela e para ele. Até brinquei e disse, olha, momento duro que você passou, a agressão foi muito ruim, mas a sua vida a partir de agora muda. Você que era uma pessoa em situação de rua, com a sua esposa, você vai ter um emprego, vai ter carteira de trabalho, nós estamos providenciando a carteira de trabalho para ele, toda a documentação, e ele vai passar a ter salário. E um salário que compatibilizado com o salário da esposa, ele em menos de 3 meses vai ter direito a ter aluguel social, a sua casa, ser dono da sua vida, fazer a sua compra de supermercado, para fazer aquilo que ele deseja fazer, com uma renda média, estímulo, em torno de R$3.000 aproximadamente. Que, se não é a melhor, mas para quem vivia numa situação de rua, com certeza, bastante razoável. Mas muito triste o fato, e eu queria deixar registrado aqui, Jorge, que eu, como você, também acho lamentável, nada justifica a agressão. Agora, nós não podemos generalizar que a Guarda Civil Metropolitana seja uma guarda violenta e hostil. Não é. Eu tenho conversado bastante com o comando da Guarda Civil Metropolitana e vejo muito cuidado, muito zelo deles na orientação dos seus agentes. Agora, vez ou outra, quando acontece isso,
lamentando que aconteça ainda, que eventualmente tem que aproveitar esses momentos para usar estas cenas e esse fato lamentável que ocorreu com essa pessoa para reorientar, treinar novamente os agentes para que não usem da força em hipótese nenhuma, nem sequer a força verbal. Você não precisa gritar com essas pessoas, você precisa dar a eles acolhimento. As pessoas em situação de rua, Arthur, são pessoas muito fragilizadas. É diferente das pessoas psicodependentes. Não que eu defenda nenhuma ação dura contra os psicodependentes, mas é mais difícil quando você fala com alguém que, enfim, não está na sua sã consciência, ou com uma pessoa com uma dosagem alcoólica muito alta. Ela não consegue compreender o que você fala. Não era o caso desse rapaz. Ele não estava bêbado, ele não estava sob droga, ele não estava nada. Ele estava ali fragilizado, sozinho, apanhando. Um momento triste, mas que vai servir de lição para a GCM não fazer mais isso em hipótese nenhuma, e de orientação, como eu já determinei, para o comando da Guarda Civil Metropolitana e o próprio secretário de Segurança Urbana. Bem, Arthur Viana, prefeito, estou vendo muitos ônibus com aquela faixa do Maio Amarelo. Tenho parente que já sofreu acidente de trânsito e me preocupo com a imprudência de motoristas, motoqueiros, entre outros. Vocês farão alguma ação mais específica durante esse mês? Arthur, Maio Amarelo. Nós lançamos uma campanha, você já acompanhou pela internet. Agora, sábado, depois de amanhã, começa, Arthur, a primeira... Arthur, começa a primeira campanha de educação de trânsito no rádio e na televisão, e elas serão constantes ao longo de todo o ano. E essa primeira campanha vai focar quem? Motociclistas. Mais de 85% dos acidentes de trânsito em São Paulo, as vítimas são motociclistas, ou por imprudência deles, ou por imprudência dos motoristas. Lamento dizer, Arthur, na sua maioria, por imprudência dos motociclistas. É triste falar isso, mas essa é a verdade. Todo o monitoramento feito pela CT indica que os motociclistas são muito imprudentes. Talvez pela necessidade de trabalhar mais rapidamente, quem faz entrega, quem faz delivery, talvez por falta da própria educação no trânsito, talvez por uma pressa de chegar em casa, ou de chegar no trabalho, ou algo semelhante, cometem muitas imprudências. Então, nesta primeira campanha, nós vamos mostrar, inclusive, cenas reais de imprudência de motociclistas que já levaram muitos à morte. Espero que melhore. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Posso fugir um pouco aqui da tua ordem aqui? Vamos embora. Aproveitando esse tema que você falou de trânsito, um dos temas que eu trouxe aqui para falar com você, que é uma coisa que, na verdade, é um tema específico de São Paulo. Como a gente está aqui mais para falar, não de pautas nacionais, mas mais de pautas de São Paulo, eu tenho uma dúvida, cara, que é o seguinte, cara. Sinceramente, cara, você acha que o rodízio municipal de veículos é uma coisa boa? Você acha que é? Se não tiver o rodízio, tem um caos na cidade. Caos. Putz, cara, Ninguém gosta do rodízio. Eu não gosto. Você gosta do rodízio? Não gosto. Mas ele é importante? Ele não foi criado por nós, nem pela gestão do PT. Sim, acho que foi em 90 e pouco, né? Foi o Fábio Feldman que desenvolveu essa proposta, tem uns 20 anos mais ou menos. Mas se você tirar o rodízio em São Paulo, você tem um caos. A cidade simplesmente ela não vai. Porque assim, o rodízio, na verdade, ele foi criado para... Ele foi criado para incentivar as pessoas a usarem o transporte público, né? Mas o que eu acho? Não só, né? Mas assim, o que eu acredito e para retirar um número significativo de veículos das ruas, para permitir a mobilidade, inclusive de automóveis, motocicletas. Assim, eu posso estar errado. Vans, eu acho que é o seguinte, eu acho que ninguém fala assim, hoje é dia do meu rodízio, eu acho que vou pegar um ônibus, ou sei lá. Eu acho que as pessoas, às vezes até compram carros mais velhos, que dão mais trabalho para o trânsito, mas acabam de qualquer forma gerando trânsito e muitas vezes o que acontece, você vê, porque as rotas do rodízio elas são arteriais e tal, então as pessoas falam, vou desviar aqui por uma rua do bairro e acaba ainda gerando mais trânsito ainda naquelas ruas de bairro. Eu vivi isso várias vezes, né? Por exemplo, eu não podia pegar a Salim Maluf, tinha que pegar a Sapopemba. Dentro dessa tese é um bom debate. Aí você tem que proibir o Waze, então, não pode ter o Waze. Porque o Waze, o que ele faz? Ele indica as rotas mas é bem mais livres e congestiona, inclusive, algumas rotas alternativas, até que se descobre uma outra. Mas se você tirar, é até bom para te esclarecer isso. A gente podia debater mais tempo, mas tem muitas perguntas aqui. Hoje, numa mega metrópole como São Paulo, não há nenhuma condição zero, de você eliminar o rodízio de veículos. Não é apenas pelo estímulo eventual à utilização de transporte coletivo, ou de transporte solidário. Quer dizer, amanhã eu vou trabalhar com alguém que é meu vizinho, que mora, que trabalha perto de onde eu trabalho, ou às vezes até na mesma empresa, estou dividindo o transporte com ele. É que você
tira do fluxo da cidade uma quantidade quantos enorme carros, de veículos. quantos carros efetivamente tiram? Porque, por exemplo, eu já até procurei essa informação no site da CET tudo e não existe uma pesquisa ou um histórico que depois do rodízio isso acontece e tal. Então, assim, assim... São Paulo tem 8 milhões de veículos. Mas quantos que tiram da rua por causa do veículo naquele dia, do rodízio naquele dia específico? Em tese, você pode considerar, nessa circunstância, está tirando 1/3 desses veículos do movimento diário. E muitas pessoas, nessa circunstância também, utilizam ou outro tipo de transporte, ou chegam mais cedo no trabalho e saem mais tarde, usam horários alternativos. Com isso, você disciplina melhor o trânsito na cidade. Eu quero deixar claro para você, eu não gosto do rodízio, mas ele é essencial. Sim. Cidades americanas, que não têm o tamanho de São Paulo, não utilizam, embora grandes, não utilizam o rodízio. Aí você vai lembrar, mas em Nova York? Nova York é uma outra situação. As pessoas que têm automóvel, elas não vão para Nova York de automóvel. Elas moram nos subúrbios de Nova York e utilizam o quê? O metrô. Sim. Na sequência, trem. Esse é o... A realidade do transporte público é completamente E na sequência, diferente. ônibus. São os 3 modais mais utilizados. Também muita gente vai de bicicleta, outros até gostam de caminhar, que moram, vamos dizer, trabalham mais próximo do Hudson River. Elas caminham e utilizam isso como uma forma saudável de acesso. Porque se todos utilizassem automóvel, Manhattan ia ser uma ilha de carros. Você simplesmente não ia... Você só ia ver buzina e briga porque não ia se mexer. A cidade ia ficar completamente engessada. Bom, vamos ver mais aqui. Queria falar coisa nacional, não é legal. Vamos falar de São Paulo. Juliana Sampaio. Temos visto vários boatos que o senhor está utilizando a equipe jurídica para intimidar quem critica seu trabalho nas redes. Poderia me esclarecer esse fato? Juliana, não estamos utilizando advogados para intimidar. Eu fui intimidado por um grupo de internautas que ameaçou cercar a minha casa, aliás, ameaçou e continua ameaçando, cercar a minha casa, fazer uma virada cultural na minha casa, para fazer agressões. Nós capturamos essas informações. Isso não é potencial, isso é real. Pessoas que estão se organizando para fazer isso. Evidentemente que não vão conseguir fazer, porque a minha casa estará devidamente protegida. Mas isso não é correto. Você não pode pegar alguém, eu posso chegar para o Arthur, fazer um movimento e dizer, olha, eu vou machucar você, vou machucar seus filhos, vou machucar sua esposa, você não vai entrar na sua casa, eu vou impedir você de chegar na sua casa, no seu apartamento onde você mora, eu vou agredir você, eu vou furar o pneu do seu carro, eu vou quebrar você, vou quebrar o seu carro. Isso é agressão, isso não é intimidar quem critica o meu trabalho. As pessoas têm todo o direito de apoiar ou de criticar, isso não me cria nenhum constrangimento. O que me constrange e que me revolta é você ser ameaçado. Aí é diferente. E diante de uma ameaça, você tem que reagir. Só que eu não reajo para bater, eu não reajo para agredir. Eu reajo dentro da proteção que a lei nos faculta. E conseguimos uma liminar na Justiça que nos dá o direito de nos proteger via internet para aqueles que ficam fazendo ameaças pararem. Porque se não pararem, terão a punição judicial. Sim. Não sei se você já viveu essa experiência alguma vez. Não, na verdade, o que eu falo é o seguinte: quando a gente põe a cara para dar uma opinião, automaticamente você vai gerar a opinião contrária à sua e você vai ter os chamados haters, né? Eu acho o seguinte, cara, se você não tem hater, você está fazendo alguma coisa errada. Se você tá fazendo alguma coisa muito genérica, que ninguém se incomoda com o que você está fazendo... Você é um nada, né? Você é um nada, exatamente. Inclusive, até a gente costuma falar, brincar entre nós, assim, tem muito o pessoal, né, que não é de esquerda, né, que é o pessoal que não apoia políticas de esquerda, etc. Mas eles não apoiam mais nada além de nenhuma boa ideia. O cara simplesmente ele é aquele discurso genérico de, não, a gente é contra a corrupção, né? Ser contra a corrupção é igual ser a favor da paz mundial. Todo mundo é a favor da paz mundial. Todo mundo é contra a corrupção, né? Você perguntar até pro Eduardo Cunha, ele vai falar, não, eu sou contra a corrupção. A questão é, você tem que apoiar boas ideias, tem que botar a tua cara e falar, ó, eu apoio a reforma da Previdência. A reforma da Previdência eu acredito que é algo justifica. Bom. Eu apoio a reforma trabalhista. Ou pode concordar. Exatamente, mas você tem que ter uma ideia. Não você só criticar a corrupção alheia. Você tem que ter, tem um negócio bem interessante, inclusive do Flávio Rocha, cara, que ele fala o seguinte, que é a teoria do presunto podre na sala, né? Ele fala o seguinte, o nosso país ele tem um presunto podre na sala, que está cheio de mosca. O que é a Lava Jato? A Lava Jato vai lá e mata um monte de moscas ao redor do presunto. Mas como é que você soluciona o problema? Você tem que tirar o presunto da sala. Então assim, até tudo bem que não é pauta de São Paulo, mas vamos falar, por exemplo, de pautas nacionais.
Se a gente quisesse ter um outro, se o Michel Temer quisesse fazer um outro Petrolão, ele conseguiria? Conseguiria, porque a Petrobras está na mão do Estado ainda, né? E até isso é uma outra pergunta que eu tenho para você, é o seguinte, cara, o que você acha de empresas estatais? Eu sinceramente acredito, né? Eu acho difícil de colocar dentro de um rótulo liberal, até por outras questões maiores, que não são de São Paulo, como desarmamento, etc. Mas eu acredito que você seja uma esperança para o mundo liberal, né? Principalmente na parte econômica, principalmente na questão de tirar o Estado de onde ele não deve estar. O que você acha de empresas serem comandadas pelo Estado? A priori, ruim, porque o Estado não tem competência para isso. E o Estado normalmente administra mal. Eu não quero generalizar e dizer que todo o Estado administra mal, mas no geral é o que acontece. O Estado, primeiro, quando você dá estabilidade, isso não existe. Em qualquer gestão eficiente, a estabilidade é garantida pela eficiência, pela decência, pela honestidade, pela sua capacidade de ser competitivo e produzir adequadamente. Você não tem estabilidade porque você ingressou num emprego e você de lá não sairá mais, mesmo sendo inoperante, Sim. mesmo sendo uma pessoa que falta, mesmo sendo improdutivo e muitas vezes mesmo sendo corrupto. Você vai se eternizar ali? Isso é correto? Evidentemente que não é correto. Então, e é uma legislação que existe no Estado, que garante estabilidade sobre a falsa alegação, a meu ver, de que isso evita que você, por uma circunstância política, possa ser demitido. Ora, o erro vai justificando outro erro, você vai transformando isso numa grande arena de equívocos. O Estado tem que ser suficiente. Ele não deve ser máximo e ele até não precisa ser mínimo. Ele tem que ser suficiente. E aonde é que ele deve ser suficiente? Ele tem que ser suficientemente competente e sério para saúde, educação, habitação, segurança pública e políticas sociais mínimas. Por exemplo, para pessoas em situação de rua, pessoas que lamentavelmente são psicodependentes ou dependentes de álcool, pessoas que necessitam de assistência psicológica e social. Esta é a essência do poder público a serviço da população, a serviço do povo. No restante, o setor privado pode cumprir esse papel muito melhor que o setor público. Em todos os outros. Desde que você tenha também, perdão, Arthur, só para completar, um poder regulador, ou seja, agências reguladoras. É nesse ponto que eu ia chegar com você. Que garantam que não haverá exagero, não haverá usurpação para que você e eu, principalmente as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, sejam prejudicadas com serviços mais caros ou serviços que não tenham competitividade. O que eu acredito é o seguinte, veja o que você difere de mim nessa opinião. Eu acredito, na verdade, que por incrível que pareça, a agência reguladora ela é negativa. Eu acredito que, por exemplo, e eu posso dar um exemplo prático que apesar de ser nacional, a gente pode transportar ele para questões municipais. Se você pegar, por exemplo, hoje a gente tem linhas telefônicas caras e ruins. E a gente tem a Anatel para proteger a gente desse tipo de coisa. Só te dizer. Brasil não é uma referência de agência reguladora. Não, então. Aí, por exemplo, isso, a sua crítica. Não, então. Aí, por exemplo, a gente tem no você tem razão na contrapé. crítica. A gente Agora, tem. vai nos Estados Unidos. Não, então. Vai A gente ver tem lá, no contrapé. FCC, Federal Communication Commission. Independência absoluta. Não tem gestão política. Não tem indicação política. São agências reguladoras. Não é sobrinho, não é filho, não é parente, não é genro, não é cunhado. Nada. Zero. São pessoas capacitadas. Você vai lá no FCC, que é o Federal Communication Commission, ou na FAA, a Federal Aviation, que cuida de todo o sistema aéreo americano, só tem técnicos, gente absolutamente especializada. Não Mas, tem por parente, exemplo, vamos voltar para o Brasil nem aqui. crentes. No caso da Anatel aqui. A Anatel está aqui para proteger a gente desse tipo de coisa e é ineficiente. Aí você tem no contrapé disso o Waze, que a gente citou, que é um sistema completamente público, livre de regulação, todo mundo usa de maneira gratuita e todo mundo adora. Você tem o WhatsApp, por exemplo, que acontece. Então eu começo a questionar assim, será que as agências reguladoras elas não mais atrapalham do que elas ajudam? E aí transportando isso para questões municipais. Eu acho que a gente tem aqui um transporte de muito tempo, que é regulado, que é o táxi.
que a gente tem tarifas absurdamente caras, um serviço que antigamente era péssimo. E aí você tem um Uber chegando completamente desregulado e ajudando as pessoas a terem um transporte mais barato de melhor qualidade. E aí eu vi um discurso do senhor falando que a gente teria... Onde é que você tirou Desculpa. Eu tô meio nervoso ainda, eu tô meio emocionado ainda, mas a gente chega lá. Dá um comprimidinho pra ele. Sem droga. Pô. Dá um AS infantil pra ele. Aí o que eu já vi uma vez você falando é o seguinte, pô, a gente precisava também regular o Uber para tornar a concorrência mais justa. Aí eu lhe inverto a pergunta. Em vez da gente regular o Uber, não é melhor a gente desregular o táxi? Você não acha que seria uma maneira mais bacana e mais automática do mercado responder aos estímulos das pessoas? Arthur, nenhum nem outro. Tudo precisa ter regra. Para você viver em sociedade, você precisa ter regra. Por isso você tem governo. Governantes e governados. Senão, não precisaria também. Para que ter governo? Cada um regula a sua vida, parte do pressuposto que todos são honestos, que aliás é um pressuposto bastante aceitável, as pessoas são honestas até prova em contrário. Então, para que governo? Por que eu vou contribuir com o imposto? Eu regulo a minha vida, faço o que eu acho que devo fazer, eu tenho uma boa noção de justiça, eu fui bem educado, não preciso do governo, não preciso ter regra, também não precisa ter justiça, não precisa ter nem executivo, nem legislativo, não é assim. Você vive em comunidade, toda a comunidade precisa ter regra. Você não pode ter um serviço público de transporte não regulamentado. Você não pode ter excesso de regulamentação. Mas você não pode ter um serviço público de transporte sem regulamentação. E precisa ter regras a serem obedecidas, princípios a serem obedecidos, bem elaborados, corretos e modernos, e sem excesso. Eu entendo que táxi aqui tem regulamentação demais até. Nós estamos tirando, estamos diminuindo isso gradualmente. Eu não quero mal os taxistas, não. Tem gente muito boa, muito habilitada, muito séria, e às vezes até na terceira, quarta geração de taxistas, gente que gosta do que faz, apaixonada por que faz e serve bem à população. Agora, muitas vezes tem tanta regulamentação, tanta taxa, que acaba saindo caro o táxi para quem usa e até para ele também. Sim. Porque custa muito caro. Não é caro. porque o taxista é mauzão, ele quer ganhar muito dinheiro. Não é isso, é porque na regra não exatamente, é. A taxa Sempre exceção tem, em todas as áreas você tem os bons e tem os maus. No caso dos táxis, a maioria é gente boa. Assim como no Uber. O Uber, a maioria dos uberistas e até dos outros aplicativos são gente correta, gente boa, Sim. Gente da sua idade, da minha idade, até gente mais velha, que está trabalhando, e isso ainda bem que está trabalhando. É uma Sim. forma de ganhar a vida e de não honestamente, de não estar na rua. Agora, o Uber estava sem nenhuma regulamentação, então você não tinha como fazer arrecadação de impostos e estabelecia uma concorrência desleal. E não é uma comparação boa, mas só para facilitar o entendimento de quem está nos assistindo agora. Como se você, na rua X, onde você mora, do lado esquerdo, exatamente onde está o seu prédio, você paga imposto. Do outro lado da rua tem um outro prédio, uma linha de prédios na mesma rua, só que naquela calçada eles não pagam imposto. Você, poxa, eu estou na mesma rua, o Sim. mesmo sol, o mesmo vento, a mesma sombra, a mesma chuva que bate aqui, bate lá, a mesma água, a mesma tudo. Por que eu pago aqui e o outro lado não paga? Não é justo. Também não é justo que você pague demais e o outro lado pague nada ou pague de menos. Você precisa ter uma regulação até você falou de me dar um remédio aqui. Eu acho que assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? E eu acho que assim, a gente tem regulação demais. E o que eu acredito... Concordo com você. O que eu acredito... Agora não pode também dizer, não vai ter regulamentação nenhuma. Mas, por exemplo... Eu me autorregulo. Não dá para fazer isso. Em sociedade não dá. Eu acredito assim, você não pode fazer mal ao próximo, certo? Então, não por pode, exemplo, não deve. Mas, por exemplo, se você tem exemplos de livre mercado que funcionam, como o que eu citei aqui de aplicativos, etc., por que não deixar o Uber assim, como é hoje e como está funcionando? Hoje o Uber eu acredito que seja completamente desregulado e ele está excelente. Não, agora não. Até porque eles perderam na justiça para a prefeitura. Isso até foi feito pelo Fernando, meu antecessor, e eu não discordo da regulamentação. Eu discordava da falta de regulamentação. E como eles estavam sob liminar, estavam operando sem nenhuma regulamentação. Não pode, Arthur. Essa é a função pública. É estabelecer senso de justiça, critério para que todos tenham os mesmos deveres e as mesmas obrigações. E, obviamente, os mesmos direitos também. Essa equalização, essa é a função de um gestor, de um administrador na área pública que deseja fazer justiça e sem exageros. Agora, a sua colocação inicial, plenamente a favor. Tem excesso de regulamentação. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira, agora, dia 8, começa uma nova etapa para as pessoas que querem, em São Paulo, abrir a sua própria empresa.
Hoje, exatamente hoje, dia 4, se você, ou amanhã, vamos dizer, dia 5, você for abrir a sua empresa em São Paulo, na capital de São Paulo, você vai levar 126 dias. É um absurdo. Sim. 126 dias para abrir uma empresa, você desiste muitas vezes. Eu posso esperar tanto tempo para abrir uma empresa, mais de 4 meses para abrir uma empresa. Se for fechar, então, sabe-se lá quanto tempo? Não faz sentido. Na América, Canadá, Alemanha, França, se abre uma empresa em menos de 10 dias. A partir do dia 8, em São Paulo, começa a fase do Empreenda Fácil, onde você, com muito menos exigências, vai abrir a sua empresa em 7 dias úteis. Você vai pular de 128 dias para 7 dias. São Paulo vai ser uma referência nacional. Sim. Por quê? Que bom, tomara que isso aconteça. Ficamos durante quase 3 meses trabalhando com o governo federal, governo estadual e governo municipal para tirar todas as burocracias e permitir a ação declaratória. Você, Arthur, declara que você vai ser correto, declara que você vai pagar os seus impostos, declara que você vai atuar naquela empresa no número tal, na rua tal, e que você vai fazer o serviço de tecnologia. E nós vamos confiar em você. A única exceção é para atividades com periculosidade. Exemplo, posto de gasolina, que envolve combustível, ou outras situações que envolvam algum tipo de fiscalização diferenciada, específica para isso. Vai cuidar de alimentação, vai alimentar a população, restaurante, café. Aí você precisa ter um controle sanitário e mesmo assim não vai levar 120 dias. Você vai ter os 7 dias e mais alguns poucos dias, no caso específico de regularização sanitária, para fazer a análise do seu estabelecimento. Por que nós conseguimos isso? Boa vontade de todos. Governo federal com a Receita Federal, com o SEBRAE. Governo estadual com a junta comercial. Se a junta não entra, bye bye, você vai ficar esperando lá na porta um século para receber o número do seu certificado para poder operar. Se a prefeitura, através das unidades regionais e através da sua estrutura também não agir com rapidez, tudo isso gera um acúmulo que fazia com que uma empresa em São Paulo se levasse mais de 4 meses para funcionar. A partir de segunda-feira, 7 dias. É um caráter experimental ainda, os primeiros 30 dias. Pode ter, deixa eu alertar aqui, algum percalço, alguma dificuldade, alguma intempérie, como eu digo, e por isso é que nós vamos fazer esses primeiros 30 dias de teste, embora seja para funcionar. Então, é preciso que a gestão pública seja reguladora e tenha senso de justiça, mas com menos burocracia e menos exigências. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você que não tem muito a ver também com esse tema, mas é até uma dúvida que eu tenho. Tem uma para você. Aqui. Tem uma para mim? Quer para agora ou deixa para a próxima? Não, deixa você falar. A minha é o seguinte, eu queria saber como que funciona hoje, porque assim, eu ouço muita gente reclamar, eu vim aqui no centro, você vai olhando os prédios e tal, aqui tem muito patrimônio tombado e muitas pessoas falam que tentam reformar o prédio, deixar ele mais bonito, etc, ou precisa, às vezes, sei lá, mexer num gesso e não consegue, porque a burocracia municipal atrapalha a pessoa porque o patrimônio dele é tombado. Eu queria saber o seguinte, como você está nesse programa de desburocratização, inclusive para abrir empresa, etc., como que vai funcionar para a pessoa que tem um patrimônio tombado conseguir reformar ou mexer nesse patrimônio de alguma forma sem passar por essa lentidão do Estado? Como que você pretende agilizar isso? Estamos agindo, não é fácil. E de novo a sua observação e das pessoas que falaram com você tem razão. Primeiro que é um excesso de tombamento. É uma coisa... tudo se tomba. Outro dia eu descobri que tomba-se trilhos. Exatamente. Como? Trilho? O que tem de histórico num trilho? Ok, que você possa imaginar, olha, tem um trem, um vagão de trem histórico, que aqui passou Juscelino, Getúlio, tá ok, você separa uma peça de museu, etc. Mas trilho? O que é isso? Trilho? Eu não acreditava. Trilho no chão, paralelepípedo. Se você tem uma rua inteira, uma histórica, com prédios históricos, que justifica, ok, você tem uma área de tombamento, mas você não pode tombar paralelepípedo, porque o paralelepípedo um dia um cara passou vem do ali início e do século, mas escuta, e do lado, não, ali é uma fábrica, do outro lado que são prédios, mas e o piso vai ficar com o século XVIII. Isso acontece aqui no centro, por exemplo, tem lugares que você passa, você vê uma fachada, nossa, a fachada já está meio velha. Quando você entra aí, você vê que o prédio está caindo aos pedaços. Aí você fala assim, o que aconteceu aqui? Não, meu prédio é tombado. E se eu mexer aqui, vai cair ali, se cair ali, vai cair ali, e eu não consigo... Pra você ter uma ideia, tem um amigo, um conhecido nosso, que não é brincadeira, ele tem uma casa no Ipiranga tombada, caiu um pedaço do gesso e ele não pôde reformar antes da autorização da prefeitura. Cheio de absurdo. Como é que funciona agora? Como é que vai funcionar isso daqui para frente?
nós vamos gradualmente naquilo que compete ao município. Tem um Compresp. Hoje é um conselho, vamos dizer, melhor, com gente mais qualificada, inclusive é um engenheiro que preside hoje o Compresp. Na parte que cabe ao município, colocamos pessoas ali que não são movidas por ideologia nem por partidarismo, são arquitetos, são engenheiros, são historiadores, pessoas que têm consistência de formação, e não é uma questão política, vai tombando tudo que vê pela frente, não pode. Até porque, com esse tipo de tombamento, o que acontece? Aí cai realmente, porque ninguém quer cuidar, custa uma fortuna para manter, e o que acontece? Rói, destrói. Exatamente. A mesma coisa na questão do meio ambiente. Eu gosto muito da questão ambiental, Arthur. Na Europa, que tem uma alta consciência ecológica, a melhor ação de preservação, sabe qual é? O uso. Há anos, para não dizer você anos, põe uma não, pessoa ali, a pessoa vai cuidar décadas que na com Europa, certeza. castelos, centros históricos, monumentos históricos são preservados, sabe como? Usando, sendo utilizados para bibliotecas, para hotel, para pousadas, para restaurantes, para centros de lazer, etc. Imagina se fosse fazer isso aqui. Imagina. Exatamente. Não pode. Ainda precisa preservar, não pode frequentar, não pode alterar, não pode fazer banheiro, não pode ter ar-condicionado, não pode isso, exatamente. Não pode aquilo e tal. Até ruir, até aquilo simplesmente aproveitando desaparecer. Esse assunto de obras públicas, é uma dúvida do meu pai. Ele falou assim, pergunta para ele que é uma sugestão dele, queria saber isso e vai ser legal isso. Existe o seguro de obra civil quando ela é pública, né? O seguro para cumprimento de prazo, etc. Eu, sinceramente, não conheço na esfera pública, nem federal, estadual, nem municipal, alguém que tenha se utilizado desse serviço, né? Que é aquele seguro assim, por exemplo, eu tenho uma empreiteira, vou te entregar uma obra, então você contrata um seguro para que eu te entregue aquela obra no prazo, e aí o seguro vai me cobrar. Então assim, você passa a responsabilidade, seguro, se ele não me entregar, você que vai me pagar. Eu queria saber se você acha que isso é uma... tem que ser opcional, Arthur, isso não pode ser Não, é opcional, é opcional. Não, mas no opcional... Você acha que é bom para a prefeitura contratar isso? Não, a prefeitura não. A prefeitura, a resposta é não. Mas numa relação entre duas, em prefeitura não, e nem obrigar isso, mas entre um contratado e um contratante, se você quiser fazer isso, olha, eu quero me proteger, vai custar um bom dinheiro para mim, contratar a obra que você vai fazer para mim. Sim. Quero construir minha casa, contrato a sua empreiteira, ou a sua construtora / empreiteira. Então estabeleço um contrato com você, você tem que em 18 meses fazer minha casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, etc. E eu tomo a decisão, mas eu quero ter um seguro. Porque se acontecer do Arthur, no meio do caminho, quebrar, eu não quero ficar com metade da casa e ainda metade da dívida, com um problema. Então, contrato um seguro para proteger e me garantir que se o Arthur quebrar, a companhia seguradora vai me reembolsar o valor suficiente para que eu complemente a obra e conclua a minha casa. Mas é uma decisão particular da pessoa. Para a prefeitura, não você acha que não é uma coisa legal, não é uma coisa boa? Não vejo essa necessidade. Não vejo. Acho que isso é uma regulação de mercado e não de obrigatoriedade. Né? Não, a intenção não é nem obrigar a prefeitura a fazer as pessoas fazerem isso de jeito nenhum. Saber se isso seria uma medida interessante para órgãos públicos terem a garantia de que a obra você entregue no prazo. Pode ser, é uma opção, pode ser nessas circunstâncias. Porque o que o pessoal faz? Você sabe disso. Por exemplo, você pega, vamos construir um estádio aqui para um time de futebol. Quando está perto da Copa, desce a lenha aí em dinheiro público e não vê mais nada e não faz licitação de nada e manda... Então assim, eu acredito, não sei, é uma ideia, que você contratando o seguro, você passa a responsabilidade para ele. Então assim, não vai ter aquele negócio de, falta 30 dias para acabar a obra. Gasta o dobro que gastou para terminar o negócio. Não acho uma coisa ruim. Isso não é correto, evidentemente. Isso é um desvio de conduta completo. Eu gosto muito de seguro. Eu morei nos Estados Unidos, morei na Europa, na América você faz seguro de tudo. Exatamente. Tudo tem seguro. Tudo, rigorosamente, tudo. Você pode fazer seguro até do par de tênis que você usa. Sim. Se você for um atleta, você pode até colocar no seguro o seu par de... Tudo via internet. Não Sim, precisa nem receber. muito bacana. Não tem corretor nos Estados Unidos. Não tem nada contra os corretores, não. Mas lá não existe isso. Você faz tudo via internet. E eu sou um grande usuário de seguro. Eu acho que se sente mais confortável e mais tranquilo. Custa um pouquinho mais, mas você está protegido. Mas isso é mercado, é lei de mercado. Não é imposição. Sim. Dentro da lei de mercado... Sem imposição, cara. Pelo amor de Deus. Chega do Estado impor a gente fazer as coisas. Já tem demais. Eu concordo plenamente com você. Olha, estamos chegando já ao final aqui do nosso programa. A Shirley Nunes, ela diz aqui o seguinte, Arthur, prefeito, e essa notícia sobre o Corujão, de que você faz apenas marketing
E com relação ao corujão da cirurgia, Shirley, você pode dizer até, você não, eu digo, algumas pessoas podem até criticar que nós fazemos marketing. Fazemos sim, marketing do bem, marketing da eficiência, marketing do trabalho, marketing de acordar cedo, marketing de dormir tarde, marketing de arregaçar as mangas, marketing de falar a verdade, marketing de servir o povo, marketing de priorizar os mais pobres. Se isso é marketing, eu faço marketing. Vou fazer isso durante 4 anos e os próximos 8 meses como prefeito de São Paulo. Agora, o Corujão da Saúde, mais do que marketing, é atitude. Foi um programa pensado, raciocinado para funcionar. E funcionou. Enervou e, obviamente, preocupou os petistas, principalmente, que achavam que ia ser um fracasso. Tomei editorial de jornal aqui em São Paulo, 2. Especialistas, usistas, como eu digo, né? Não vai funcionar, conversa mole para ganhar a eleição, um absurdo. Imagina quem vai fazer exame em horários marginais, em hospitais privados ou mesmo em hospitais públicos. Vai ser um fracasso, uma mentira. Quem é que vai sair da periferia para fazer exame 10 horas da noite e tal? O que aconteceu? Zerou a fila. Zerou a fila. Em 83 dias. Nós falamos que em 90 dias, aliás, eu tomei o segundo editorial quando disse o prazo, que era 90 dias, mais uma mentira, que foi já depois da nossa posse. Foi antes. Primeiro mentiu para ganhar a eleição, agora está mentindo para os pobres e humildes, que vai resolver o problema de quase 500 mil de pessoas que estão esperando para fazer exames em 3 meses. Nós sabíamos que era possível, não foi um chute. Olha, faz aí, vê se vai dar certo e vê o que acontece. Não é. Você pode ter percalço, você pode ter dificuldade, faz parte do jogo, né, quando você começa. Mas nós tínhamos absoluta convicção de que era possível. E deu certo, funcionou. Em 83 dias, zeramos as filas para exames, Shirley. Agora, quer dizer, acabaram as filas? Lógico que não acabaram. Aí veio de novo o mesmo jornal aqui da capital, que eu não quero falar mal, nem citar o nome, mas não, prometeu que ia acabar a fila. Acabar a fila do que estava, do que nós recebemos quando houve a transferência do governo do Fernando Haddad, do PT, para nós. Obviamente que nós vamos continuar a ter filas, só que filas com tempo determinado para atendimento. Hoje, exames emergenciais, no limite 30 dias. Exames não emergenciais, limite 60 dias. Está dentro de uma regulagem suportável e admissível. Você certamente tem plano de saúde privado. Se o seu médico pedir para você fazer um exame, você vai ligar para um laboratório, vai ligar para um hospital. Vai ter fila também, menor, mas vai ter fila. Ele não vai dizer para você, vem amanhã, você ligou hoje, amanhã tem. Não vai, ele vai marcar, olha, 10 dias, 8 dias, 9 dias, 15 dias, dependendo do exame, até um pouquinho mais. Isso é normal. Então vão existir filas, só que filas que andam, filas que recebem o atendimento, exatamente o que está acontecendo no Corujão da Saúde. E agora, a partir do dia 25 deste mês de maio, começa o outro Corujão da Cirurgia, para baixar drasticamente o número de pessoas que estão esperando por cirurgias na capital de São Paulo. São cerca de 67 mil pessoas, Arthur. Bem menos do que os exames, mas muito mais complexo do que os exames. Os exames você faz em 20, 25 minutos. Uma cirurgia pode levar 1 hora, 2, 3, 4, 5, 8 horas. Às vezes, alguém tem que mexer nisso. Que bom que você tomou a iniciativa. E vamos fazer. Desculpa só te cortando, cara. Falando negócio de comunicação, você até criticou o governo federal na parte de comunicação, que eu concordo com você. Defendo as reformas. Sim, mas a comunicação é muito... Eu também defendo. Agora que está melhorando. Eu também defendo a reforma da Previdência, não do jeito que está, né? Mas enfim, eu tenho que mexer. O MBL tem uma proposta própria deles, enfim, que comunicou melhor do que o próprio governo com a reforma deles. Tem a reforma trabalhista que tem que ser feita. Essa reforma, né, da trabalhista, tudo bem que é uma pauta nacional, todo mundo fala, vai rasgar a CLT. Infelizmente não rasga a CLT, né, mas eu acho que eu deveria rasgar, porque a CLT mais atrapalha do que ajuda. Mas voltando no tema da comunicação, cara, eu acho que a internet hoje ela tem um papel fundamental na comunicação e o governo ele tem que se modernizar nisso. O governo é muito fraco na internet. Existem páginas de humor, de memes, que são mais vistas do que páginas oficiais de governo. Inclusive, vou até pedir para você mandar um abraço aqui, pessoal, de uma página muito bacana, que chama Corrupção Brasileira Memes. Está cheia de meme seu, meme meu, meme de todo mundo lá, político, Bolsonaro, aí. Lula. Então eu tenho que mandar um abraço para os caras, que os caras são muito legais, aí, cara. Pessoal, e ajudam a engajar as pessoas ajudam a engajar as pessoas em assuntos políticos, acelera cara. Nos memes aí, tá? Aqui. Acelera aqui. Nos memes. Mas enfim, vem o Corujão da Cirurgia, os mesmos princípios, vamos utilizar horários vespertinos. A maioria das cirurgias acontece de manhã. Você já deve ter sofrido alguma cirurgia. Eu já fiz. Todas as que eu fiz foi de manhã. Nunca fiz cirurgia à tarde. Sempre foi de manhã. Os médicos gostam de fazer cirurgia de manhã. Bom, mas e o horário da tarde, o horário vespertino?
a mesa cirúrgica está lá, a sala cirúrgica está lá, os equipamentos estão lá, potencialmente médicos, os instrumentadores, os anestesistas estão lá, e nós vamos conseguir fazer isso com um custo muito inferior, porque nós não vamos estar competindo com o horário de pico de audiência, vamos chamar assim, que é o horário matinal para se fazer cirurgias. E vamos reduzindo gradualmente, a proposta é em torno de 5 a 6 mil por mês cirurgias, que é 4 vezes mais do que hoje se consegue fazer. Então, gradualmente, a nossa capacidade será de, num prazo de 8 a 10 meses, portanto até quase o final desse ano, zerarmos também as filas existentes. Vamos ter sempre novas filas, sempre vai ter alguém com necessidade de fazer novas cirurgias, mas vai estar dentro de uma expectativa muito mais realista. Hoje você pede uma cirurgia, você fica 2 anos para conseguir fazer. Se ele tiver uma situação, vamos dizer, grave, gravíssima, ou ele arruma dinheiro com alguém emprestado, ou vai morrer. Essa circunstância extrema, ele pode morrer, porque para que ele vai esperar para fazer tanto tempo uma cirurgia se ele está padecendo para fazer? Então, mais uma medida na área de saúde. Quer ver outra na área de saúde? Saúde é o pior, é o maior problema. Eu imagino, cara. É a pior situação no país inteiro, Arthur, de longe. Não é educação, não. É saúde. Remédios. Quando a gente recebeu o governo, os estoques estavam zerados. Não tinha estoque de medicamento. Nenhum. Fui visitar as UBS, as farmácias, só fila assim de 100 metros, 150 metros, gente na fila para ouvir um não. O cara ia lá com a lista de 5 medicamentos, saia com 1. E quando saía, né? E aí fomos ver estoques, lá embaixo. Bom, qual é a solução? Faz licitação, pode fazer. Quanto tempo? 120, 150 dias. Esse povo vai ficar esperando 4 meses para receber o remédio, ou 5 meses para receber o remédio? Faz a licitação, mas eu vou arrumar outro jeito para resolver rapidamente isso e prossiga o processo licitatório. Reunir os laboratórios privados, brasileiros e multinacionais, e olha, nós precisamos de ajuda. O maior mercado de consumo do país, que é a cidade de São Paulo, precisa da sua ajuda. Eu não tenho contrapartida nenhuma, não tenho nada para oferecer para vocês, exceto dizer, estamos precisando de ajuda. Ajuda em São Paulo, que sempre foi o maior mercado de consumo de vocês, nas mais de 3.300 farmácias que existem no capital de São Paulo. Parte dessa população está padecendo e precisa de medicamentos. O que aconteceu? Esses laboratórios doaram 128 milhões de reais em produtos farmacêuticos, remédios, medicamentos, que nos permitiu abastecer rapidamente as farmácias das UBSs e, gradualmente, já agora com a licitação feita, nós já estamos fazendo a reposição. Hoje, nós temos 95%, 96% de regularidade nas farmácias, nas unidades básicas de saúde, com medicamento. Está regularizado o problema. Vê como gestão faz toda a diferença? Sim. Não quero criticar os políticos, até porque respeito os políticos. Sou filho de um, você sabe, meu pai foi deputado federal. Hoje você é político, né, Eduardo? Eu estou na política, é diferente. Eu não sou político. Hoje você é político. Respeito os políticos. Eu estou na vida pública, mas eu sou gestor, administrador e estou na vida pública. Eu quero sempre pensar como administrador privado. Por isso é que a gente encontra soluções diferenciadas. Se eu pensasse como político, jamais nós teríamos o apoio do setor privado para fazer o que a gente faz. Sim. Jamais. Até te explico. Quem fez isso anteriormente? Que eu saiba, nós já passamos de 302 milhões de reais em 4 meses em doações. Roupa, calçados, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, cobertores, material de construção, automóveis, motocicletas, uniformes para não só em doações, cara. Eu acho que o sistema privado ele é tão melhor. Eu acredito muito no sistema de vouchers. Inclusive, falar hoje o problema maior do país não é a educação, é a saúde, mas é porque a gente tem um baita investimento em educação e não é eficiente. Por quê? Porque está na mão do setor público. Eu acredito que, por exemplo, um sistema de vouchers para a educação, e não sei de que forma isso poderia também ser aplicado na saúde, seria uma excelente solução para você tirar a gestão pública e deixar isso na mão do privado, gerando concorrência, gerando competição pelas pessoas, pelos usuários. Né? Sem, evidentemente, cobrar daqueles que não podem pagar. Sim, é o voucher. Tira o voucher. Que é o princípio, porque tem gente que fala voucher, ele não sabe direito. Não, o voucher é o seguinte, a esquerda adora essa palavra, é o empoderamento do mais carente. Você vai dar o voucher pro cara e o cara vai ter o poder de escolher aonde ele vai querer, seja usar esse voucher na sua instituição de ensino ou de saúde. Eu acredito que essa seria uma solução maravilhosa para realmente tirar da gestão pública e jogar as coisas para a gestão privada. Arthur, nós já ultrapassamos aqui em 4 minutos o nosso tempo regulamentar, ótimo. A gente já foi aqui na prorrogação. Olha, muito obrigado, nós tivemos uma posição
Segunda maior audiência até o momento nas redes. Que bom. Show de bola. Obrigado, Arthur, você cara. é um craque. Valeu viu? mesmo, cara. Audiência, Obrigado mesmo. Obrigado a você por estar nos seguindo aqui. Todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, olho no olho. Olho no olho com a realidade, olho no olho com a cidade, olho no olho com o João Dória, olho no olho com pessoas como o Arthur, que vivem o dia a dia da cidade, querem oferecer o melhor para São Paulo, como você deseja também. Obrigado pela sua audiência, acelera e fica com Deus. Tchau.